Vamos falar de ReZero, episódio 19 da segunda temporada. Nós temos Emília e Pandora conversando. A Pandora fala que simplesmente estava procurando o selo, né? Que a intenção de toda essa operação dela com o Regulus é o selo. E olha só, em seguida a gente tem uma opening. Eu não tava esperando isso, cara. Que surpresa. Essa eu não tava esperando, cara. Acho que ninguém tava. Todo mundo já devia estar desistindo que ia ter alguma opening ou ending, né, nessa temporada. Assim como eu não tava esperando também que por trás do Regulus teria alguém mais OP ainda, com algum poder que manipula a realidade no episódio passado. Talvez dê pra entender um pouco o atraso, por causa que o trailer, ele tem alguns spoilerzinhos. Então, por exemplo, dá pra ver a Pandora no trailer. Se eles tivessem colocado antes, já estaria indicando aí um personagem esquisito, né, que não apareceu antes na história. Pra quem leu a Light Novel, tudo aquilo ali é muito óbvio, né? Pra pessoas como eu, que não leu, né, aquilo ali é novidade, tudo é novidade. Então, no trailer dá pra ver um monte de spoilers, né? Dá pra ver o Garfield lutando contra a Elsa, dá pra ver que os coelhos vão vir mesmo, que eles não vão conseguir, pelo menos, impedir isso. Provavelmente eles só vão conseguir evitar o massacre, talvez se escondendo no mausoléu, não sei. E dá pra ver a Beco junto com o Subaru, que dá pra entender que aquele contrato e tal que o Subaru disse que ia fazer com ela vai de fato acontecer, né? Então beleza, a gente volta pra Emília conversando com a Pandora e a gente vê a Emilinha, né? Coitada, acreditando, né, no que a Pandora diz, que vai sair da floresta sem causar nenhum mal. Não, tranquilo, a gente só vê aqui atrás do selo, a gente não quer nenhum sacrifício desnecessário. Mas o que é desnecessário na mente dela aí também é meio... não dá pra gente saber porque ela vai fazer uns negócios muito psicopáticos em seguida aqui, então não dá pra acreditar, não dá pra tomar isso aqui como algo certo do que ela tá falando, que não ia ter nenhum tipo de massacre nem nada. Até porque ela já tá fazendo um massacre, né? Porque ela trouxe, aparentemente, né? Ela que trouxe o terceiro grande Mabist, né? Que a gente não viu direito, que é a cobra lá, a serpente negra, e ela basicamente vai falar um pouco mais tarde aqui que a serpente espalhou doença na floresta inteira, então tá uma desgraça, aí é tudo culpa da Pandora, né? Enfim, e ela aqui falando que não quer sacrifício desnecessário, bastante hipócrita, né? Ela sim é o cúmulo da hipocrisia desse episódio, não a Emília Equidna, meu Deus, mas eu vou chegar lá. Mas mesmo se o que ela tá dizendo é verdade, no sentido que ela não vai ser a responsável pelas mortes, ou ninguém associado ao culto da bruxa, pelo menos a facção dela, mesmo que ninguém associado ao culto da bruxa vá ser responsável pelas mortes, provavelmente o que tá atrás daquela porta ali não é algo muito bom, né? Já que a Fortuna falou que se a Pandora conseguir chegar na porta, abrir o selo, de fato o mundo vai acabar dessa vez. Ou seja, provavelmente está remetendo a grande calamidade envolvendo a Satela e etc, mas aqui tá tudo meio obscuro, né? A história não tá clara. Daí a Emilinha fala que não sabe da chave, a Pandora de alguma forma dá a entender que ela sabe que a Emília tem ou tá conectada com a chave, e daí pelo contexto dá pra gente deduzir ali que a Emília é a chave de alguma forma, já que a gente não viu nada, né, até esse ponto, então tem que ser a Emília. E a Pandora em seguida vai falar que dá pra ver na tua cara que tu tem a chave, algo do tipo assim, já que você é filha da bruxa, filha de bruxa. Tá, e aqui fica na tradução da legenda em português que eu vi, eles traduziram como filha da bruxa. Só que em português, né, da normalmente parece que é algo específico. Enquanto que no japonês lá fica tipo Majo no Musume, que seria filha de uma bruxa. Fica meio ambíguo. Pode ser que seja algo específico, uma bruxa específica, mas pode ser simplesmente filha de bruxa. Mas como tem toda a problemática lá da Satela, e a Emília ser a cara da Satela, talvez aqui seja o autor tentando nos enganar um pouco, ou pode ser que aqui tenha alguma coisa a ver, talvez a Pandora tá se referindo a isso, talvez não. Então, é mais aquele... Cara, nessa história inteira tem sempre alguma coisa pra dar a entender que a Emília é a Satela, ou filha da Satela, ou sei lá, né? Mas aqui, de novo, a bruxa em si não tá específico. Sei lá, pode ser que tenha alguma característica comum a filhas de bruxa que a Emília tem, ou talvez simplesmente a Emília seja filha de alguma bruxa específica, não sei.
E daí aqui meio que faz questionar os poderes da Pandora, né? Ou pelo menos as limitações dos poderes da Pandora. Porque por que ela simplesmente não reescreveu a realidade? Porque é isso que deu a entender quando ela falou pro Regulus sumir no episódio passado, que ela simplesmente consegue reescrever a realidade. Por que ela não reescreveu a realidade para uma realidade onde ela tem a chave, ela é a chave para o selo, enfim. Isso aí ficaria OP demais, né? Então tem que ter algum limitador, né? Da mesma forma que provavelmente a Satella não consegue viajar no tempo à toa, de qualquer forma. Da mesma forma que o Subaru, por exemplo, também não consegue viajar no tempo de qualquer forma. Ele tem algum tipo de... O gatilho para ele é morrer, né? E tem a questão dos save points, né? Que são um negócio aí que não tá explicado. Enfim... Daí a Fortuna aparece e pergunta: por que você tá aqui, Emília? E você não deveria ter fugido com o Ort? Que Deus o tenha, né? O querido Ort morreu aí para um... Bicho, o Ort só foi tocado pela serpente e morreu. É triste, cara. Mas, enfim. A Fortuna aparecer perguntando pra Emília por que ela tá ali me lembrou um pouco com a reação do Betelgeuse, não. Eu falo Betelgeuse por causa da estrela, né? Mas é o nome na vida real, né? Da estrela. É Betelgeuse na história. A reação do Betelgeuse quando a Pandora chegou, né? Ele fica... Nase Kokoni Regulas Córneas! O dublador do Kirito-kun aí, fantástico. Seiyu do Kirito-kun. Muito bom. Essa cena do outro episódio foi muito boa. Tá, e daí, Fortuna? Por que a Emília tá aqui? Porque uns espíritos, né? Umas fadas, como a Emília chamou, levaram ela ali. E olha que engraçado, né? Pra justamente dar a conveniência da Pandora, né? Pra justamente... Tudo que a Pandora queria era que a Emília estivesse ali. O que dá a entender que os espíritos estão sendo controlados pela Pandora, talvez. Talvez não, porque eu olhei e é isso que aconteceu. E aparentemente isso foi cortado do anime. E eu acho que é um detalhe bastante peculiar, né? E bastante importante pra história. Até porque a Emília chamar os espíritos de fada é algo que remete à origem mitológica das fadas, né? Que fadas originalmente é um nome dado a um espírito ruim, né? Um tipo de espírito ruim. E daí a Fortuna tenta matar a Pandora não sei mais quantas vezes aí. E, cara, tem uma cena que é bem triste, cara. A Pandora é iludida pela Fortuna. E ela olha pra Emília, triste assim, a fisionomia da Emília. E daí o Betelgeuse aparece, com o olho completamente vermelho ali. Parece que ele tá drogado. E mata a Fortuna, cara, por causa da Pandora, porque aparentemente controlar a realidade, reescrever a realidade, mudar a realidade em questões físicas não é suficiente. Não, esse personagem não tá OP o suficiente. A gente vai dar também o poder de ilusões mentais, completamente. Porque antes, aí a Pandora acabou de iludir a Fortuna pra acreditar que ela era a Emília. Né? E daí ela fala: por que você não dedica um pouco desse amor pra essa pessoa aqui que você tanto odeia, né? Se referindo a ela mesma. E, cara, e daí ela faz o Betelgeuse achar que a Fortuna é a Pandora, e o Betelgeuse manda lá um braço invisível e mata ela, simplesmente explode o coração dela, sei lá. E, cara, é triste, essa cena é triste ali. E é muito bom em seguida, porque a gente vê o Betelgeuse ter uma transição da voz dele. De novo aqui, parabéns pro Seiyu do Kirito-kun, porque é muito bom. A gente vai de uma voz do Kirito-kun, mais próximo do Kirito-kun, pro que a gente conhece do Betelgeuse no futuro, né? No tempo do Subaru. E é muito bom, ele vai ficar... A voz dele vai ficando cada vez mais louca, digamos, né? Desugar. Aqui, tanto o Betelgeuse quanto a Fortuna foram muito burros, porque eles tentaram matar a Pandora umas 30 vezes e acharam: ah não, na próxima vai dar certo, ela vai morrer de vez. E não, simplesmente não é assim que funciona, e agora você matou a pessoa que você amava, Betelgeuse, agora você tá ficando maluco, né? E daí no episódio passado foi nos dito que a autoridade da preguiça corromperia a alma do Betelgeuse de alguma forma. Eu vou conseguir falar Betelgeuse até o final desse vídeo. Eu, na verdade, eu acabei de conseguir, mas eu tenho que me acostumar. O autor de ReZero falou que tem alguma razão para a história do nome dele não ser exatamente o nome da estrela, mas eu estou acostumado a falar Betelgeuse, então
Perdoe-me também a ignorância frente ao gospel. E, ok, a autoridade da preguiça provavelmente corrompeu a alma dele, e talvez esse corromper a alma dele faz com que ele não consiga reparar traumas mentais. E a Pandora acabou de induzir ele a um trauma, né? Ele acabou de matar a Fortuna e etc. E ela fala que o amor dele, o amor do Betelgeuse, inevitavelmente levaria ele a isso, que é meio louco, é bem psicopático desse ponto, porque, tipo, amar uma pessoa tanto vai matar ela? Como assim, cara? Isso aí já é uma obsessão, não é mais um amor, enfim. E daí a gente tem a Fortuna morrendo nos colos. Fantástico. E a gente tem a Fortuna morrendo no colo da Emília. E a Emília expressa um comportamento bem maduro até. Ela para de chorar e fala que perdoa a Fortuna. Quando ela fala que perdão por não ter conseguido cumprir a promessa pro irmão dela e pra irmã, né, cunhada, que fica meio obscuro aí também. Qual que é a verdadeira relação dela com a mãe da Emília? Não sabemos. E daí a Emília parece herdar o Sugoku da Fortuna. Enquanto a Fortuna se desfalece ali, termina de morrer, aparentemente, né? Talvez tenha alguma coisa aí no futuro, eu já chego nisso também. A Pandora se aproxima da Emília e fala: olha, não tem como abrir o selo aí agora, não? Cara, é como se a Pandora tivesse ido em um velório e falado pra filha da pessoa que acabou de morrer: e aí, não tem como me ver um empréstimo, não? E, cara, é muito louco agora, porque a Pandora ela vai pegar e falar: ah, agora que morreu, né? Não tem mais promessa, agora é só abrir o selo aí. Completamente doente, cara. E daí, se a Emília tivesse sido um pouco fria e calculista aqui, né, ela poderia falar: olha, eu abro se você salvar minha mãe, se você reverter o tempo aqui, sei lá, se você reescrever a realidade pra ela não morrer. Ou, sei lá, pro Betelgeuse voltar a ser quem ele era, não tomar o fator da preguiça. Mas será realmente que a Pandora teria poder pra reverter a morte da Fortuna? E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, isso ajuda muito na divulgação. E algo interessante aqui é que o grampo que a Emília tem foi pego da Fortuna, o que já meio que demonstra que ela achou que aquilo ali não tinha solução, né? A mãe dela morreu, não tinha solução. Talvez a Pandora poderia reverter o tempo, mas como eu disse, a Emília não foi frio e calculadora aqui. Tem aquele ditado, né? Tudo tem uma solução, menos a morte. Bem, aqui talvez até a morte tenha. Aliás, nós sabemos que tem, porque... bem, pelo menos o Subaru tem uma solução, né? Mais ou menos. Voltar no tempo. Talvez a Pandora teria a capacidade de reescrever a realidade também. Não sei. E daí a gente vê uma Dark Emília. A Emília levanta ali e fala: morra. Shinjai, se não me engano, que é em japonês. Que ela fala e, cara, aquilo ali foi foda, cara. Não tava esperando um negócio desse. E a Pandora diz que também não esperava aquilo, porque ela diz que surtiu o efeito contrário. Opa, claro, eu vou matar teus parentes aqui, daí tu vira minha parça, né? Ah, não, porque como eu disse, né? Ah, não, eu matei a pessoa que você prometeu alguma coisa que não tem mais promessa. Você pode fazer o que você quiser, né? Nossa, genial, Pandora. Genial. Pra alguém que parecia fria e calculista, você é burra pra caramba, cara. Meu Deus do céu. Eu também não esperava a Emília entrar em modo Berserker ali e ser tão poderosa com magia de gelo. Não, é magia de fogo. Porque o sistema de ReZero sei lá, prosseguindo, né? Pandora, ela fala: olha, no futuro a gente vai se encontrar, você vai ficar aí gastando mana, vai congelar tudo aí, mas eventualmente você vai sair daqui, ou sua mana vai acabar, e quando isso acontecer, nós iremos nos encontrar novamente, eu irei ter o que eu quero, e até lá, enfim. É isso que ela fala, e a Pandora meio que parece reescrever Memórias da Emília. Peraí, quanto que ela reescreveu? Ela ela conseguiu reescrever completamente? Será que suprimiu? O que desse flashback a gente pode confiar, o que não, né? Enfim, dá pra gente talvez confiar que essa é a origem do Betelgeuse? Eu acho que sim. Dá pra confiar que a Pandora morreu? Bem, de qualquer forma, eu acho que ainda existe a possibilidade dela estar viva por causa do gelo. Mas, de novo, eu já chego nisso. E daí o Gilze vira o Coringa, né, de ReZero, mais ou menos. Essa aí é a origem do Coringa, tipo a Killing Joke aí do Coringa.
E daí a Pandora só chega no Coringa, aí no Gills, né? E fala, ó, vem comigo. Sei lá, ela fala alguma coisa ali, ele começa a seguir ela e a história final a gente já sabe, né? Ele vira o arcebispo da preguiça e a desgraça tá feita, né? Então a Emília pergunta pra Equidna se ela pode contar alguma coisa sobre a Pandora. E a Equidna meio que desvia do assunto, ela diz que não quer ficar jogando conversa fora, falar coisas paralelas com a Emília, e sei lá, é meio estranho, né? Será que a Pandora é um clone da Equidna mal feito? Um clone que tomou consciência? Ou uma versão piorada dela? E daí a Emília recebe uma explicação da Equidna de como que se faz para ser bem sucedido no desafio, que é basicamente aceitar ou negar a sua persona passada, né? E a Equidna fala que o pecado da Emília condenou a mãe e os amigos dela, da Emília. Cara, como assim, cara? Era uma criança, velho. O que você queria que ela fizesse contra alguém que tem poderes de manipulação da realidade e que controlou os espíritos e enganou ela e etc. O que você queria? A Equidna faz de tudo pra alfinetar a Emília de alguma forma, né? E a Equidna fala que os esforços da Emília não são nem idealísticos, eles só foram sonhos e que eles não fizeram nada de fato. E, cara, era uma criança, o que tu queria que ela fizesse? Enfim, será que ela sabe que ela não era só uma criança? Por exemplo, se ela é uma alma velha aprisionada naquele corpo, será que a Equidna sabe disso? E a Emília diz que não se arrepende de ter cumprido a promessa e não ter cedido a Pandora. E dá pra gente pensar em fazer um paralelo entre o Garfield e a Emília. Então, tipo, na Emília, o arrependimento original dela era talvez não ter feito o que a Pandora queria e assim condenar a mãe dela. Mas agora ela vê as coisas de uma maneira diferente. Enquanto que o Garfield, o arrependimento original dele era não ter impedido sua mãe de ter saído do santuário e assim condenar, entre aspas, ela, a mãe dele, né, à morte. Mas em ambos os casos, a culpa não são deles. Quem de fato matou a mãe da Emília foi a Pandora. Quem matou de fato a mãe do Garfield foi um fenômeno natural, eles não têm culpa nenhuma, essencialmente, né, na última instância. O que a Emília diz é que ela se arrepende de não ter sido forte o suficiente ou esperta o suficiente para se safar. E a Equidna fala, você perdeu sua mãe, você não perdeu a sua razão para lutar? E, bem, nos faz questionar se a Equidna não passou por algo do tipo, se ela não perdeu a razão para lutar porque alguém próximo a ela morreu, quem sabe? E a Emília, ela argumenta que os outros ainda podem estar vivos, né? Que eles, digamos assim, só estariam em criogenia, o que é interessante, né? Só que talvez a própria Fortuna tivesse um resquício de vida antes da Emília congelar tudo e ela foi preservada todo esse tempo e ela tá viva, olha só. Seria algo interessante de se ver na história. E é por causa disso aqui que pra mim fica meio ambíguo se a Fortuna de fato morreu e em seguida a gente vê a Equidna pessimista falando, não, mas se o gelo descongelar, provavelmente a peste, as doenças que a serpente negra espalhou pela floresta, elas se espalhariam e provavelmente mataria todo mundo. E a Equidna continua sendo pessimista de outras formas, e a Emília fala que a vida normal que a Fortuna queria que ela e todo mundo da floresta levasse, vai chegar. E que os esforços dela, né, são pra construir esse futuro. Então, descongelar todo mundo seria parte disso. E a Equidna, sempre um amor de pessoa, né, fala que a Emília é impertinente, insolente, egoísta e interesseira. O cúmulo da hipocrisia. Nossa, cara, fantástico. Mas o cúmulo da hipocrisia mesmo é a Pandora nesse episódio. E Equidna fala que tem mais 2 testes. Olha só, e só tem mais 6 episódios. E tem que resolver os coelhos, a mansão, tem que fazer o contrato com a Beco, tem o problema da Elsa. É muito bom, cara. Só quero ver como que tudo isso vai resolver em 6 episódios. Espero que não fique rushado. Daí, claro, a Emília vai falar quanto ódio. E Sugoku, daí ela fala Sugoku, é muito bom, é engraçado. E daí ela fala, a Equidna responde que ela odeia muito a Emília e por que ela odeia muito a Emília? E a Emília age naturalmente, tranquilo, você me odeia, tranquilo, muito, você me odeia muito, eu tranquilamente, parece que eu sei a razão por que você me odeia, tudo dá a entender que é isso. E a Emília diz que não odeia a Equidna tanto assim. Qual que será o passado entre as duas aí? E finalmente a gente tem o fim do primeiro teste da Emília, que eu pelo menos achei que era o único,
e agora aparentemente vai ter mais mais 2 testes, só que, de acordo com a Equidna, do jeito que a Emilia tá se impondo, isso não vai ser um problema, ela vai provavelmente fazer rápido. Tomara que ela faça, porque a gente tem pouco episódio, tem flashback mal terminado, tem confronto contra o Roswell e em tudo que eu já falei. E assim que a Emilia sai do castelo dos sonhos, do sonho, sei lá, né? Assim que a Emilia sai do sonho, ela desmorona, ela começa a chorar. Dá a entender que ela se manteve de durona ali pra justamente tancar a Equidna e a tortura psicológica, né? E talvez porque o Subaru tava contando com ela, né? Um monte de gente tava contando com ela e ela sentiu que não poderia decepcionar. Talvez nos momentos em que ela respirou fundo, ali ela já tava se contendo para não desabar em choro. E daí a gente vai pra parte de fora do mausoléu, né? Onde tá o Subaru e a galerinha. Só que isso antes da Emilia terminar. A gente não vê a Emilia encontrar o Subaru nesse episódio. E não mostram o resto do flashback. A gente já vê o Subaru falando, então beleza, é isso que aconteceu, né? Tranquilo e tal, algo do tipo. E falando com o Ryuzo, né? Ryuzo Shima. A Ryuzo Shima fala que tinha medo de abrir o santuário, porque isso poderia ser uma corrupção do ideal da Ryuzo original. E o Subaru responde que, se tudo der certo, o mundo inteiro vai se tornar um santuário. Qual que será a intenção do santuário, né? Em que sentido que o mundo inteiro vai se tornar um santuário? E a gente vê um Shima OS shutdown, né? A gente vê um shutdown tal, e daí a Aramo ela vai levar a Shima pra descansar. Daí tem uma conversinha ali e tal, e daí a Aramo fala pra Ryuzo, a outra Ryuzo, ir junto com ela, porque ela não pode deixar ela com dois caras sem um pingo de empatia. Aparentemente o Aramo tirou o Subaru desse grupo aí, até porque foi o Subaru que pediu, né, pra Aramo cuidar da Shima. Então ela aparentemente tirou o grupo dos sem um pingo de empatia. E então ela tá dando um pouco mais de crédito pra ele, né? E meio que isso aí foi um plano do Subaru Mastermind pra tirar a Aramo do grupo, propositadamente, porque provavelmente ela ia achar ruim deles irem ver o Roswell, e a intenção dele era justamente ir falar com o Roswell. Eles vão até a casa do Roswell e o Roswell zoa que o Garfield foi domado por eles, né, pelo Subaru e tal. Mas o que é interessante é que o Roswell fala que não sabia quem que era o Otto. E a gente tem que lembrar que o Roswell tem o Gospel, né? Ele tem o Evangelho que deveria contar tudo pra ele. Mas, aparentemente, o Otto não tá lá. Interessante, né? Então, será que é só um alívio cômico pra fazer o Otto ser alguém descartável? Mas, aparentemente, o Otto já cumpriu um papel fundamental aí, porque foi ele que deu motivação pro Subaru, e o Subaru, tendo motivação, foi ele que fez a Emilia começar a se mover também. Então, o Otto aí foi muito fundamental, embora que o Subaru do Zoe, que ele é insignificante, que o Gospel não tem nada falando sobre ele, mas talvez tenha algum plot twist aí, talvez o Otto seja alguém muito poderoso aí, tem algumas teorias interessantes que eu já li. E o que o Subaru foi fazer lá? Ele foi dar um ultimato no Roswell, falar pra ele simplesmente desistir do confronto entre eles dois, porque aparentemente o Subaru conhece a verdade sobre o santuário e isso daria uma vantagem sobre o Roswell. E daí dá pra entender por que não mostraram o resto do flashback. Provavelmente isso vai ser importante. Daí eu espero que isso aí já dê um gancho pra resolver o contrato com a Beaco e resolver todo o problema da mansão. Pela opening, a gente tem que ver uma batalha entre o Garfield e a Elsa, então vamos ver aí, talvez vai ter 2 fronts de batalha, talvez eles vão dividir as atenções, até porque o dia da invasão, né, da mansão tá se aproximando, né, o dia que a Elsa invade a mansão, o Subaru tem que agir antes disso, claro. Eu achei um bom episódio, eu não encontrei nada realmente, assim, fantástico nesse episódio, eu achei o anterior um pouco mais interessante, até porque mostrou uma nova personagem, né, a Pandora, que era alguém completamente OP. E se vocês quiserem saber por que tem uma 8ª bruxa, sendo que tem 7 pecados, deem uma olhada num vídeo que eu fiz recentemente aí, que esse meu vídeo explica historicamente por que isso aconteceu, por que teoricamente a gente teria 9 e não 7, mas são detalhezinhos interessantes que fazem parte da história de ReZero aí. Muito obrigado por assistirem, não esqueçam de deixar um like e um subscribe, e é isso, muito obrigado, falou. Podem me chamar de Zero, e eu voltarei em breve com um novo vídeo. Até lá, eu incito vocês a continuarem zerando animes.